Hoje é um dia muito especial para nós. É o dia que se inicia nosso grande projeto, o nosso podcast. E como ele chama, amiga? Se eu posso, Elas podem. E elas podem com toda a certeza desse planeta, porque a gente acredita muito, né, amiga? e aqui todas vocês podem. É com muita alegria que nós estamos iniciando esse primeiro episódio. E o marco dele é hoje o tema ato de coragem, né, amiga? Que ato de coragem grandioso nós estamos tendo hoje, que inclusive quem está por trás dos bastidores não sabe tudo que a gente viveu no dia de hoje, todos os perrengues que fizeram que talvez nós não estivéssemos aqui. E quantas vezes você deixa de realizar aquele sonho, de perder aquela oportunidade porque você acredita, eu não estou preparada ainda. E aí o medo te domina e a coragem não se espera, não é verdade, amiga? É verdade. Esse tema é um tema, acredito que faz parte não só do dia de hoje. E é isso que a gente vai começar a contar agora, né? Faz parte de toda a nossa história, de todas as nossas descobertas. Foi por isso, inclusive, que a gente se conectou tanto, por toda a coragem que a gente teve para chegar onde a gente chegou. Nossa vida, eu acho que é representada por atos de coragem. E por isso que a gente escolheu esse nome para iniciar esse projeto. E a gente deseja que a gente possa compartilhar e que a gente possa contribuir para cada uma que estiver próxima a nós, de alguma forma, próximas da nossa imagem, próximas da nossa voz, mas que a gente possa chegar no ouvido de vocês com esse título, né? com essa mensagem traduzida pela nossa história, pelos nossos atos, pelas nossas escolhas, e eu acho que a nossa história, ela se completa, por isso que estamos juntas aqui iniciando esse grande projeto. E eu acho que antes da gente começar ou antes da gente chegar no dia de hoje, a gente podia contar um pouquinho da nossa história, né? O que fez com que a gente chegasse aqui, para que vocês também se sintam parte dessa história, para que vocês possam cada vez mais, você que está aí assistindo a gente, estar próxima, né, da gente, se sentir parte da nossa história também, porque a partir de hoje estamos e estaremos juntas, né, amiga? Estaremos com certeza. E através da nossa história, a gente quer inspirar todas vocês, para que vocês saibam que vocês também podem. E trazendo experiências, vivências, histórias genuínas, através de negócios impactantes, conexões verdadeiras e trazendo através dessa nossa história, que é muito resumida diante de todos esses atos de coragem, que como a Monize comentou, se conecta muito, a gente quer, com certeza, inspirar todas vocês. E que vocês saibam que existe algo aí dentro de você, que só você tem. E que o mundo está sedento, só esperando você despertar e ser a protagonista da sua própria história. Pois é. Vamos começar um pouquinho a compartilhar? O que nos trouxe até aqui, gente? A nossa descoberta foi no acaso, e às vezes acho que é isso que é legal também a gente falar. A gente acredita que as coisas vêm acontecer por acaso. E primeiro, sabe o que é legal, amiga? Nós estamos em Santa Catarina, mas nós não somos daqui, né? Nós nos encontramos aqui. Nós somos de São Paulo, da capital de São Paulo. Nós somos do mesmo bairro de São Paulo e a gente não se conheceu em São Paulo, a gente se conheceu aqui. A gente vai contar um pouquinho da nossa história, começando de trás para frente. E até apresentando quem nós somos, né? Enfim, acho que eu vou começar então. Eu sou a Monize, né? Monize de Sá Schneider. Eu sou uma paulistana, hoje catarinense, já me considero catarinense, estou há 9 anos por aqui. Mas cresci aí, né? Tive uma infância muito simples e cheia de desafios. Eu acho que a minha vida se permeou por atos de coragem. Quando era criança, eu tive que, desde muito cedo, fazer muitas escolhas e ter responsabilidade sobre algumas coisas. Eu sou a irmã mais velha, sempre tive que cuidar, né, do ambiente em que a gente vivia, cuidar do meu irmão. Me sentia muito responsável por isso, não só pelo meu irmão, mas pelos meus pais também.
Vivemos uma história aí de grandes ressignificações, vamos dizer assim. Meu pai tinha uma empresa em São Paulo e em algum momento da vida dele, ele acabou perdendo, né, tudo, vamos dizer assim. E a gente teve que juntos descobrir muitas coisas e superar muitas coisas. Naquela época, por mais que as coisas pareciam não ter um fim, né, ou ter uma solução, eu costumo dizer que desde lá eu acreditava sempre na transformação, né, na superação. Eu sempre tinha uma visão positiva das coisas, sempre tentava solucionar ou pensar em como, né, agregar algo para minha família, para o resultado das coisas que a gente fosse fazer. E naquela época, o meu pai fez um treinamento, né? Um treinamento onde eu nunca imaginei que ele poderia voltar de forma diferente para casa. Aquele lugar que ele foi e que ele passou um final de semana transformou muito a vida dele e automaticamente, de alguma maneira, a nossa vida, porque ele voltou com, assim, diferente, né? Da forma que ele havia saído de casa. Ele passou muitos anos, assim, foram muitos anos difíceis, desde o dia que ele acabou perdendo a empresa que ele teve. Nós tivemos que mudar, né, de vida, passamos por dificuldades, nós 4, né? Éramos eu, minha mãe, meu irmão e meu pai. E em determinado momento, eu tinha um tio na época, que hoje é falecido, ele trabalhava com um treinamento de desenvolvimento humano. E ele levou meu pai para esse treinamento. Quando ele levou para mim, eu já pensei, a salvação, né? Vamos ver como que meu pai vai voltar, será que, né, como que vai ser? E nessa época eu tinha uns 12 anos, mais ou menos. Meu pai foi. Quando ele voltou com um sorriso no rosto, ele voltou abraçando a gente, ele voltou animado, né? Pensando em fazer novas escolhas. E aí eu já senti algo ali, né? Algo diferente, algo transformador. E eu pedia para eles, eu tinha 12 anos na época, eu quero ir, me leva para isso. O que aconteceu com meu pai, né? Alguma coisa está começando a trazer algo diferente para nossa família. No mês seguinte, ele levou minha mãe e depois eles me levaram. Eu tinha 13 anos na época. E lá, quando eu sentei na cadeira, né, para assistir, logo que eu cheguei no treinamento, a gente sentava, né, para assistir o palestrante falar, e entrou uma mulher. Essa mulher se chamava Cise, ela tinha 28 anos na época. E ela era psicóloga. Quando eu vi aquela mulher falando com as pessoas que estavam sentadas ali, a postura dela, a forma que ela falava, a forma que ela conduzia o treinamento todo, na hora eu já olhei para ela e falei, eu quero ser assim um dia. Um dia eu quero ser como essa mulher. E aí, ao longo do final de semana todo, eu fui me observando, eu tinha 13 anos, mas eu tinha uma história de gente grande, sabe? E aí eu fui me curando de algumas amarras, eu fui trazendo novos significados para a vida que eu tinha, né, até então, e que para mim estava tão difícil, tão dolorosa, né? E eu era uma criança praticamente, mas a minha infância foi cortada em algum momento. Eu vi o meu pai ser transformado, eu vi minha mãe ser transformada, eu vi possibilidades e recursos nos outros que estavam ali. E eram muitos adultos, claro, e que carregavam muitas histórias. Carregavam muitas histórias de dor, de sofrimento. E muitos ali buscavam cura, a cura de sofrimentos emocionais. A libertação de crenças, a transformação, o perdão. E aí eu pensei, eu quero fazer isso para as pessoas também. Eu quero levar isso para as pessoas. Ali eu já decidi. Ali eu tive a oportunidade de construir um projeto de vida. E eu saí dali já sabendo, ano por ano, o que eu faria da minha vida até eu chegar a ser aquela mulher. Tudo que eu desenhei ali, tudo, cada vírgula que eu desenhei ali aconteceu. Não só para mim, para minha família, para o meu pai, para minha mãe. Tudo que eu desenhei naquele projeto de vida aconteceu e aconteceu até hoje. E eu passei a ser aquela mulher em algum momento da minha vida. O meu pai passou a ser o homem que estava ali na frente.
nós vivemos, né? Eu me formei depois em psicologia, fui por outro caminho, fui trabalhar com psicologia organizacional, que eu amo até hoje fazer, trabalhei em grandes empresas, desenvolvi muitos líderes, desenvolvi muitas equipes, construí muitos programas de desenvolvimento para as pessoas, passei pela vida de muita gente, E hoje temos uma empresa, eu e meu marido, né, em Santa Catarina. E você conheceu o teu marido aonde? Dentro desse programa de desenvolvimento, dentro do Limite. E era em qual região? Era em Balneário Camboriú. Balneário. Uhum. Há 9 anos atrás, quase 10 anos. Meu marido entrou na sala de treinamentos, eu estava lá, né, fazendo o papel dessa mulher na época. E meu marido sentou em uma das cadeiras, eu não lembro dele lá, eu não lembro dele no final de semana inteiro. Eu fui depois conhecê-lo, porque eu fui, dei o treinamento e fiz, né, com todos como eu sempre fazia. E olhando realmente para cada um, para a sua evolução. Isso sempre foi o meu propósito. Expandir a consciência do outro, ajudá-lo no seu desenvolvimento, trazer para o outro, nem que fosse... Eu sempre pensei assim, eu gostaria de ser aquela mulher e plantar uma semente por onde eu passasse. E é isso que eu venho fazendo até hoje. Hoje, eu e o Diego, tanto que aí eu comecei a namorar com ele, eu morava em São Paulo ainda. Em São Paulo, eu trabalhava em uma consultoria, prestava, na época, eu desenvolvia equipes dentro da Johnson, da Pirelli, da Bosch, de algumas grandes empresas. E aí eu falei pro pessoal lá, gente, estou namorando, encontrei a pessoa que sou eu, né, em formato masculino. A gente é muito parecido. Eu vou embora, estou fazendo minha mala. Claro que você é louca, provavelmente. Claro. Então, atos de coragem. Existiram vários na minha vida, eu acho que depois a gente pode falar deles. Esse foi um deles. Foi pegar minha mala, montar minha mudança. Eu morava sozinha. 20 anos eu saí de casa, com 20 anos. E eu falei, pessoal, tô indo, tá? Se der errado, eu volto. Eu não vou fazer meu marido sair de Santa Catarina, né? Uma estrutura toda bonitinha, organizadinha. E vir para São Paulo. Deixa ele lá, eu vou para lá. Para mim era mais fácil, para mim, eu tenho isso. Se eu precisar, eu mudo tudo. Se precisar, eu faço a mala e mudo de novo. Qualquer coisa eu volto. Se der errado, tá tudo certo. Tô indo, tá, galera? Beijo. Eles falaram, olha, seu lugar tá aqui. Se você quiser, você volta. Beleza, fui. E provavelmente muitos pensando, ela vai, mas ela vai voltar. Todos. Inclusive minha mãe, meu pai. Inclusive eu me identifico muito com isso e logo eu vou contar a minha história para vocês também, porque a nossa história, ela se conecta demais. Sim. E aí eu vim pra cá, estou aqui há 9 anos. Tenho 2 filhos, construímos a nossa empresa, que era um objetivo também grande meu, e porque eu sempre prestei serviço para os outros, vi a empresa dos outros se desenvolvendo e crescendo, mas nunca a minha. Só que eu queria algo que transformasse, que fizesse uma grande quantidade de pessoas se transformarem, criarem possibilidades, recursos. Então, hoje a gente tem uma construtora e a gente cria empreendimentos inovadores para que as pessoas passem a sonhar com coisas que não existem. Então, e aí as pessoas muitas vezes perguntam, né? Putz, você é psicóloga, você desenvolvia pessoas e agora você fugiu, né? Você abandonou sua profissão? Não, eu faço ainda com muito mais... assim, muito mais potencializado, com muito mais garra, com muito mais força. Quanto mais grandioso for, mais eu vou colocar meu propósito. E eu quero ouvir você, né, amiga? A gente se encontrou, né? Conta você a sua história, como que a gente se encontrou? Porque é muito parecido, né? Só antes de entrar na minha história, eu quero fazer um comentário. O quanto é importante a gente visualizar nossos sonhos, aonde a gente quer chegar, porque hoje, inclusive, nos stories, a Monize, ela colocou lá no Instagram dela, foi hoje ou foi ontem? Ontem. Ela tá com um novo projeto, o negócio expandindo, e ela colocou uma foto de uma carta que ela escreveu pro marido dela em 2014? Foi, 2014. E aí... O primeiro presente, assim, você começa a namorar, o que você dá pro seu marido de presente? Um perfume, uma roupa bonita. Uma roupa, um sapato. Eu dei pro meu marido um livro usado, que era meu. Inclusive, acho que é esse tipo de companhia que você tem que ter. Um livro usado, todo rabiscado ali. E que falava sobre a obra, né? Qual é a obra? Qual é? Do Mário Sérgio Cortella. E que na escrita você escrevia, né? Que juntos
a obra que vocês iriam construir? Eu sempre tive na minha mente, isso eu sempre fiz, tá? Desde que eu era adolescente. É como se eu criasse na minha mente algo que já existe. E eu acredito tanto que aquilo já existe que eu até sinto ele. Assim, se eu fechar os olhos e pensar em algo que eu já sei que existe, mas ele não existe. É bem coisa de doido. Ele não existe, mas eu sinto que ele existe. Dá vontade até de chorar, de eu pensar ele lá pronto, eu já acho que ele existe. Eu já sei onde é o lugar, eu já sei como que ele é, eu já sei tudo. E eu tinha uma coisa muito assim, eu falava pro Diego, a gente vai construir uma coisa muito grande, muito grande. Eu sei que é grande. Eu não sei ainda o que é, eu preciso, assim, mas eu sei que ele é muito Mas você grande. sentia muito isso dentro de você? E aí eu tinha esse livro que eu andava, que eu até te contei hoje, né? Eu andava com uma bolsa cheia de livros do Qual é a Tua Obra. Esse livro aqui, do Mário Sérgio Cortella, que eu amo de paixão. Depois eu vou contar um dia uma história com o Cortella, de uma coisa que ele me falou. Ele precisa ouvir nesse podcast. E eu entregava esse livro para os trainees, nos programas de trainees que eu passava, porque eu desenvolvia os trainees dentro das empresas para eles se tornarem líderes. E eu li esse livro todo dia, praticamente, eu li esse livro, porque eu criava os treinamentos com ele. E aí, eu queria, assim, quando eu conheci o Diego, meu marido, que eu admiro muito desde o primeiro dia que eu o conheci, ele sempre foi considerado louco. Sabe aquele que sempre tem ideias diferentes, né, das pessoas? E, ai, não, se daí você tem ideia de louco, né? Ele é aventureiro. Ai, ele vai, não, deixa ele, depois passa, vai passar. E eu falava, cara, o Diego, ele tem muito para entregar. O Diego tem um potencial gigantesco. E eu falava, cara, você tem que construir uma obra gigante? Qual vai ser tua obra? O que você vai deixar? Qual vai ser seu marco nessa vida? E aí foi que eu peguei, né? Já o desafiou logo no início do relacionamento. E o Diego é muito competitivo. O Diego gosta de um desafio. Eu falei, cara, descobre qual é a tua obra. E aí a gente começou, né? Eu comecei a fazer um trabalho com ele, né? Assim, para ele construir essa grande obra. E aí eu postei essa semana o livro do Qual é a Tua Obra que eu entreguei para ele e a obra que a gente acabou de entregar, né? Que é uma grande realização concreta. Assim, escutar a tua história e ter a oportunidade de fazer parte dela, né? E toda a narrativa que a Monize trouxe aqui, que vocês peguem gatilhos e entendam o quanto também é importante as pessoas que caminham conosco, a influência que elas têm. Se elas vão ser aquela companhia que vai ser foguete, que vai te levar, ou se é aquela âncora que sempre quer te colocar para baixo. E ela, olha só que desafio que ela já proporcionou, que na época era namorado dela. E quantas pessoas caminham junto com a gente e que não ficam felizes pelo nosso sucesso, não contribui com o nosso crescimento, e é através das nossas histórias também que a gente quer fortalecer e trazer a virada de chave que vocês também precisam e sejam essa transformação aí na vida de vocês. Eu conheci a Monize no ano passado, inclusive em fevereiro de 2022. Nós fomos fazer uma imersão juntas, estávamos lá no Vila do Vale, e eu lembro que, acho que eu cheguei, se você estava na recepção quando eu cheguei, né? Eu cheguei depois. Eu nunca esqueço, a Monize, ela estava com uma roupa vermelha. E eu adoro conversar com as pessoas, me interessar por elas. E na hora que eu a vi, eu senti algo que era diferente. E eu fui puxar assunto com ela. E a gente começou a se conectar demais. E olha só que interessante, a nossa conexão foi muito de primeiro momento, quem é, qual é a nossa história, da onde que a gente veio. Tanto é que no meio da imersão que eu fui descobrir qual era o negócio dela. Percebam que nós temos que estar interessados nas pessoas que aparecem na nossa vida, não interesseiros. Quem me acompanha nas redes sociais sabe o quanto eu falo sobre isso, que é o que a humanidade precisa, né? Que são as relações humanas, que com a tecnologia isso tem ficado cada vez mais afastado, mais distante. E o segredo, um dos principais segredos do sucesso é esse, que ao longo dos nossos podcasts, dos nossos episódios, a gente vai trazer isso ainda mais. E aí, nesse nosso encontro, porque eu sempre falo assim, que o que é nosso está guardado. A gente tem que acordar todos os dias tendo
uma visão, imaginando aonde a gente quer chegar, o porquê que nós estamos acordando todos os dias. E os desafios, eles vão surgir, mas que a gente sempre tenha coragem e a disciplina para continuar, mesmo que esses desafios aconteçam. E a jornada, a vida foi nos conduzindo, nós moramos no mesmo bairro, frequentamos os mesmos locais e fomos nos encontrar somente em Blumenau. Olha só, nós fomos sendo preparadas para que quando fosse o momento, para esse encontro, quando fosse o momento ideal, que a gente conseguisse receber uma outra. E às vezes, assim, você pode ficar até desanimado, triste, desmotivado, porque aquilo que você tanto quer não está acontecendo. Você tem que ter clareza que eu sei o que eu quero isso aqui. Eu já mapeei tudo o que eu preciso para alcançar esse sonho, esse meu objetivo, eu estou fazendo o que precisa ser feito? Estou. Então, continua com constância, porque você está sendo preparado. E no momento certo, tudo vai acontecer. E quando nós nos conhecemos, a gente se conectou demais. Tanto é que fevereiro, março, abril, 2 meses depois, ela foi no meu casamento. O amor me trouxe para Blumenau. Eu também vim de São Paulo. Vim de uma família muito humilde. Vim da zona leste de São Paulo, em que quem conhece sabe que as condições e estatísticas mostram que a minoria tem condições de ter uma vida melhor. E eu sou a filha mais velha e por muito tempo eu fui a única opção que minha família tinha de ter uma vida melhor. Eu lembro que a gente morou numa casa que ela era toda de cimento. Como é que fala? Reboco? Reboco, amiga. E aí, a gente não tinha... As janelas, elas não tinham vidro e a gente não tinha nem fogão. O nosso fogão era assim, 2 tijolinhos, um do lado do outro, uma tampa de metal, aí minha mãe colocava o álcool ali em cima e ela esquentava o alimento ali. Quando precisava cozinhar o feijão, ela pedia para alguma vizinha fazer para nós. Eu lembro que eu usava as minhas roupas emprestadas das minhas amiguinhas. Eu tive boas referências familiares e que me mostrou também muito o valor, né, que é ter uma família. E eu me espelhava muito nisso. E por mais que eu não tivesse, né, naquele momento, recursos para ter tudo o que eu gostaria, eu conseguia sempre visualizar algo muito maior e muito melhor. E eu via que se eu não tivesse atos de coragem diariamente para que me levassem à realização dos meus sonhos, eu ia replicar o mesmo padrão que a minha família ali vivia, né? Já vendi alho na feira para ajudar minha mãe. Eu lembro que na época eu morria de vergonha. E é na época que eu estava no colégio, ensino fundamental, e aí minha mãe fazia os saquinhos assim, e ela falava, sai aí na feira para vender. Quando eu via algum amiguinho do colégio, eu me enfiava assim debaixo de alguma banquinha, eu falava assim, meu Deus, que ninguém me veja. E olha só, depois com maturidade a gente vê, né? Pra que isso? Mas, e aí sim, a vida foi me mostrando que eu precisava mostrar a minha cara pro mundo e que tudo dependeria só de mim. Fui ficando mais velha, crescendo, me desenvolvendo, e eu vi que chegou o momento, a tão sonhada faculdade, e eu não tinha condições nenhuma financeiras de pagar uma faculdade. A minha família, muito menos. E eu querendo entrar no mercado de trabalho, e eu pensava assim, cara, porque hoje, antigamente, né, a graduação, ela tinha um peso gigantesco, né, no mercado de trabalho. E eu vou entregar um currículo sem nada, como é que vão me dar curiosidade de eles despertar um interesse de me chamar? Ainda mais o currículo vinha na frente, sempre. E que uma vaga tem, sei lá, 50, 100 pessoas, né, disputando pela mesma vaga. Sim. É um cenário muito competitivo. Falei, eu vou com a cara e com a coragem prestar o vestibular
E se eu passar, não quero nem saber como eu vou pagar, mas eu vou dar um jeito de fazer acontecer. Eu prestei o vestibular, passei e falei assim, cara, eu vou colocar isso daqui no meu currículo porque alguma empresa vai olhar para mim. E quando ela me conhecer, ela vai ver que eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer tudo que eu preciso ser feito para conseguir mostrar para eles que eu realmente tenho um diferencial e que eu tô aqui para fazer a diferença. Eu quero vencer. Sou formada em gestão financeira com especialização em gestão estratégica de negócios. Trabalhei por muitos anos, por quase 10 anos, no Hospital Sírio-Libanês. Comecei como auxiliar de compras e ao longo da minha jornada fui responsável por negociar milhões de reais passavam nas minhas mãos, né? Olha só que desafio e quanto reconhecimento eu tive ao longo dessa jornada, só de uma forma resumida, senão nós ficaríamos horas falando aqui. Inclusive, eu tive uma oportunidade de ser responsável por um setor de importação, em que na época eu não falava uma palavra em inglês. Nunca tinha feito uma importação na minha vida. E olha só, quantos atos de coragem fizeram o meu estar preparada para as oportunidades. Eu acho que, assim, ter coragem, e aí, claro que vem como oposto do medo, de alguma forma, assim, a gente teve que encarar as coisas. Hoje a gente conversou sobre isso até, né? A gente não tinha uma segunda opção. A gente tinha que encarar. A gente tinha que ir e fazer. A gente não tinha como, se você não quiser, não precisa. Porque senão a gente não ia ter resultado nenhum. A gente ia voltar para estaca zero. A gente tinha que encarar. E ponto final. E tinha que fazer o que precisava ser feito. Justamente. Eu lembro quando eu fui prestar a faculdade também, eu fui e prestei, sei lá, para fazer um teste e minha avó era super apoiadora minha. E aí eu falei, vou fazer, mas não vou ter dinheiro para pagar, eu vou prestar para ver, sei lá, né, que ranking que eu vou cair para ver se aí depois eu consigo passar na USP, porque eu não tinha outra opção, eu tinha que fazer ou FIES na época, né, ou uma faculdade que não seria paga. E aí eu prestei, aí minha avó, no dia que saiu o resultado, minha avó me ligou, Monize, vai lá ver o resultado. Eu falei, vó, para quê? Eu ainda vou ter que gastar metrô para ir. Eu vou ter que pagar o passe no metrô para ver o resultado que eu não passei. Não, e você contar que tinha dias que a gente não tinha dinheiro para o passe, né? Não tinha. Então eu falei, tá, eu vou, né? Vamos lá ver o que deu. Cheguei lá, eu tinha conseguido bolsa de estudo. Cheguei na faculdade, olhei. Aí meu nome estava lá em uma das primeiras, só que eu tinha que estudar à tarde. Era a vespertino na época. Eu tinha que estudar a tarde inteira. E eu pensava, gente, tá. Eu passei em uma das primeiras, aí eu consegui bolsa de estudo. E aí eu não podia ganhar nenhuma falta, eu não podia chegar atrasada. Só que eu pensava, como que então eu vou conseguir um emprego para que eu possa chegar nessa faculdade que o dia inteiro, eu pagar meu metrô para eu conseguir voltar, para eu conseguir comer um lanche? E as coisas foram se ajeitando, eu fui trabalhar no aeroporto, aí eu entrava às 5 horas da manhã, saía meio-dia, para eu poder chegar na faculdade à tarde, sair à noite fazia evento para poder também. Então, e a gente não se vitimizava, né? O quê? Era a alegria da minha vida poder. Esses dias eu ainda falei no Stories também, porque, gente, eu tinha um emprego, eu tinha a oportunidade de fazer uma Mackenzie, que era uma das faculdades que era o meu sonho, de graça. Então, assim, eu fiz 5 anos de graça, depois teve a especialização, fiz outras também, mas eu agradeço isso até hoje. E todas as oportunidades que a gente teve na vida e que nós não perdemos, né? Quantas oportunidades a gente teve, e só que se a gente não estivesse aberta a reconhecer, a gente estaria realmente voltada nesse papel de vítima. E que é o que acontece muitas vezes. A gente deixa de enxergar a oportunidade, porque a oportunidade surge para todos. Quem as enxerga? Poucos. Então, a gente teve, assim como o girassol, né, que se volta para a luz, a gente esteve e estamos o tempo todo voltadas para a luz. E eu vejo assim, que eu falo isso para ti, amiga, você é luz na minha vida. Você chegou para mim num momento, e realmente o momento que a gente entrou para fazer essa imersão, eu estava novamente entrando, né, num processo, eu tive 2 filhos, eu estava numa fase de transformação, de olhar para o feminino, de me reconhecer. Isso acho que aí é uma próxima conversa nossa, né?
de passar a pertencer em outro, né, a outro mundo, porque talvez a gente foi tão exigido ao longo da nossa vida toda, que eu acho que a gente foi caminhando para o masculino cada vez mais, né, nos cobrando, nos pressionando, e tivemos sempre que estar na frente, enfim. E nesse momento eu estava ali, e você, assim, eu vi a oportunidade, né, ali naquele momento, te vi na minha frente. Já quando a gente começou a conversar, eu já vi que dali surgiria algo muito bonito, né? Não imaginaria ainda um projeto, mas uma grande amizade, né? Porque eu te admiro muito. Admiro muito sua história, tenho muito orgulho, e isso eu falo aqui agora, da gente poder compartilhar isso aqui, da gente estar juntas nesse podcast. Ninguém não começa a chorar, porque eu sou muito emotiva. Obrigada pelas palavras, né? E por ser exatamente como você é, assim como eu sou luz para ti, você também é luz para mim. Sombra não anda com luz, né? E aí... Talvez anda por um período, né? Mas não consegue ficar por muito tempo. Eu fico muito feliz e eu sou muito honrada, assim, de ter pessoas assim como você do meu lado. E prestem atenção novamente, né? O quanto isso é importante. Eu sempre digo assim, se você está procurando uma oportunidade, independente de qual área da sua vida, você está procurando também uma pessoa. Olhe ao seu redor. Tanto os seus familiares, os seus colegas de trabalho, os seus amigos, as pessoas com quem vocês estão compartilhando a vida. Porque elas vão fazer muita diferença. Com certeza. E aí, voltando sobre o vitimismo, eu percebi o quanto isso também fez total diferença. Porque eu conheci algumas pessoas ao longo do caminho que às vezes elas falavam assim, eu não fiz uma graduação, eu não fiz um curso porque os meus pais não têm condições de bancar para mim. Hoje está chovendo, eu não vou no trabalho porque hoje está chovendo. Gente, olha só. Se eu tivesse que esperar a minha mãe ter condições de ter dado algo para mim, eu não estaria aqui falando com vocês. E que o que acontece, você tem que olhar primeiro para você, na transformação da sua vida. E que através disso você vai começar a mudar o meio também o meio que as pessoas convivem, né? Você vai elevar esse nível, você vai trazer também oportunidades de crescimento para elas, de prosperidade. E ao longo do caminho, voltando ali da história da jornada que eu tive no Sírio, eu conheci o meu marido, o Load, lá no hospital. A gente se conheceu em 2009, mas naquele momento a gente só teve contato extremamente profissional. Em 2014 nós nos reencontramos. E aí, por isso que eu comentei que o que é nosso está guardado, nós vamos ser preparados. Quando nós nos reencontramos, nós estávamos totalmente preparados para receber um ao outro. E suportar o nosso relacionamento, que no início foi à distância, 3 anos à distância, até que o momento que tomamos a decisão de construir a nossa família em Blumenau, porque ele já morava aqui, na região, e o amor me trouxe para cá. E eu te perguntei se falaram que foi loucura você fazer isso, sair de São Paulo, largar toda a tua carreira, porque é o que falavam para mim. Que eu não ia aguentar. Que eu não ia aguentar, como é que você fez isso, como é que você largou uma baita carreira profissional, um lugar que a maioria das pessoas admiram e gostariam de estar onde você está. E eu lembro que depois, por anos, eu recebi algumas mensagens de algumas pessoas, através de outras, de que, nossa, fulano falou, que loucura que você fez. Não, e o julgamento dos dois lados, né? Não sei se você também sentiu isso, tanto das pessoas que viam você abandonando as suas coisas em São Paulo, quanto das pessoas que viam você chegando na região e às vezes falavam, olha só, ela tá vindo para viver com fulano, né? Porque ele tem dinheiro. Ou seja, eu fui louca para os dois lados, entende? E daí a gente diz, que sorte que fulano teve em ter a gente, né? Pois então assim, e aí isso vai existir, isso é importante a gente lembrar também as pessoas. Quando você toma uma decisão e você tem um ato de coragem, você vai ter muitas pessoas se movimentando contra esse seu ato.
Então, assim, existe um movimento. Porque o que acontece? As pessoas, elas estão na zona de conforto delas. E quando elas decidem mudar, elas incomodam muitas pessoas. Muitas daquelas que estão ao seu redor. Porque elas não, assim, elas vão se sentir... É que às vezes não é por mal, né? É que como elas não têm coragem de tomar esse tipo de decisão, elas não conseguem muitas vezes visualizar aquilo. Então ela vai falar, você é louca fazer isso? Mas grandes histórias, né, foram feitas por grandes loucos que tiveram coragem, né, de ir contra a maré e fazer. Estamos aqui hoje por muitas loucuras que fizeram por aí, né, de grandes pessoas. Com certeza. E eu acho que isso é um segredo também. É de você sempre, assim, ter a sua certeza dentro de você. Assim como a gente teve lá desde quando a gente era criança, eu sempre tive a minha certeza dentro de mim. E nunca eu permiti que alguém tirou isso de dentro de mim. Nunca. E aí a Monize teimosa taurina sempre teve dentro dela essa certeza de que daria certo. Porque para mim não existe não dar certo. Não existe, né? Não existe, não existe. Então, assim, eu crio aquilo... Hoje até a gente conversou um pouco e eu estava falando com outra pessoa sobre estratégia, sobre você montar seu planejamento bem, assim... E antes dos outros comprarem o seu negócio ou comprarem a sua ideia, quem tem que ter a certeza daquilo que vai dar certo é você. Porque vão vir obstáculos, vão vir pessoas te chamando de louco. Você tem o dever de ter dentro de ti a sua certeza. Você, antes de qualquer outra pessoa, é quem deve manter o seu negócio, né? Manter o seu planejamento, a sua estratégia e comprar ativa. A sua ideia, né? Sim, porque se você não comprar, nenhuma outra pessoa. E vão vir várias interferências externas. E isso acontece diariamente, não acontece com a gente? Demais. Eu lembro bastante que na época quando nós nos mudamos, né? Além de ter todas essas opiniões contrárias, eu lembro que o meu diretor na época no Círio, quando eu estava saindo falando, né? Que iria sair, ele disse assim, Ana, nunca esqueça que toda decisão tem um ônus e um bônus. Sim. Só que na época eu estava olhando só para o bônus. Eu não olhei em nenhum momento para o ônus. Só que quando você passa por aquele momento de realidade, de viver aquela decisão que você tomou, você consegue realmente ter percepção de todos os desafios. E é aí que... Qual que foi o meu porquê que me trouxe até aqui? Porque esse porquê vai te sustentar. Eu lembro que meu primeiro ano e meio, eu chorava quase todos os dias. Amiga, eu fiquei 5 anos. Foi 5 anos fazendo a mala para voltar. Eu chorava foi bem, quase os primeiros 5 anos para mim foram difíceis. E só a gente sabe como é, mas que bom que nós estamos aqui hoje, contando a nossa história, mostrando para vocês esses atos de coragem, que assim, não vai ser sempre tudo mil maravilhas, que os desafios eles vão existir, mas eles vão existir também para nos fortalecer, para fazer com que a gente cresça. Isso também. E aí durante esse período que eu chorei quase 1 ano e meio, né? Tive algumas trajetórias profissionais ao longo que, diante de toda a minha vida, eu sempre, esse desejo ardente, assim, de empreender, ele foi ficando cada vez mais forte. E eu percebia que eu tinha um sonho de ter meu próprio negócio. Eu conheci o meu marido, que ele também tinha esse sonho. E aí o nosso sonho, ele era assim, que o nosso negócio, de alguma forma, teria que transformar a vida das pessoas. A gente não sabia o que era. O dinheiro, ele ia ser consequência do nosso trabalho. E aí várias oportunidades apareceram e nada a gente se identificava. Até que hoje, 3 anos, nós já estamos empreendendo no segmento de saúde e bem-estar, mostrando para todas as pessoas que a saúde é o equilíbrio que vem do sono. A gente vive esse nosso sonho diariamente e a gente teve muitos desafios no início. Eu lembro que no início, quando nós tomamos a decisão de empreender, falei para o meu marido, eu vou fazer tudo menos vender. Poucas pessoas sabem dessa história e agora eu tô contando para o mundo todo saber. E aí eu disse assim, você vai vender? Ele falou assim, vou. Falei, então tá bom, então vou fazer o restante, fico com a parte administrativa, financeira, né? Que é o que eu dominava, estudei para isso. E aí, quando você tem o seu próprio negócio, você não tem o que escolher. Você faz tudo. Tipo assim. Se tiver que limpar banheiro, né? Passar pano no chão, tem que fazer
tudo. Tu abre a empresa, fecha a empresa, abre caixa, fecha a caixa, faz entrega. No início você vai fazer tudo. Sim. E aí eu lembro que eu me deparei numa situação que eu vi que eu não poderia ter o privilégio de escolher que eu não ia vender. Aí mais um ato de coragem que eu tive que ter. Engole o choro, Ana, e vai. Mas aí eu fiquei pensando, como é que eu vou construir a minha história, fazer o nosso negócio prosperar, sendo que eu não tenho habilidade nenhuma, né? Com vendas, nunca trabalhei com vendas, mas eu percebi que eu tinha uma habilidade muito forte de dar atenção para as pessoas. E hoje, analisando, que é uma das coisas que as pessoas mais admiram em mim, eu sempre tive isso desde a minha infância. A minha mãe sempre falava muito isso, que eu tinha muita atenção, dava muita atenção, inclusive quando alguém queria falar mal de alguma pessoa, fazer uma fofoquinha, eu não entrava naquilo. E ela falava assim pra mim, olha só, você não quer falar mal de ninguém, né? Mas provavelmente deve ter alguém falando mal de você. Me incentivando, e mesmo assim eu falava assim, não, eu não vou falar de fulano, né? Não é porque todos estão falando. E eu percebi que eu tinha essa sensibilidade de quando eu chegava do lado de uma pessoa, eu sempre gostei muito de dar atenção para ela. Sim. E eu percebia que hoje, olha só, no mundo dos negócios, a primeira coisa que alguém faz quando vai conhecer uma outra pessoa é saber qual que é o CNPJ dela, saber o que ela faz. E eu me conectava com as pessoas querendo saber qual é a história dela, qual é a sua história, Monize, quem é o teu CPF, porque foi ele que te trouxe até o seu CNPJ. E isso foi abrindo tantas portas que fizeram, que foi uma das, um dos gatilhos que nós estamos juntas, que foi essa sensibilidade que eu tive e que é o que eu quero trazer também para vocês aqui, para o nosso podcast, para que, inclusive, foi bem legal, assim, ontem aqui no Instagram, eu vou até entrar aqui, que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu entrar aqui, porque eu conheci uma pessoa esses dias em um evento, que eu era uma das speakers, e foi bem legal, porque ela me mandou uma publicação que fala assim, as pessoas não compram bens e serviços, elas compram relacionamentos, história e magia. E o quanto vocês estão vivendo isso, né? Na vida de vocês. E é isso que eu também quero trazer aqui, para que juntas, através dessas conexões, nós consigamos fortalecer ainda mais a jornada das pessoas que estão aqui, trazendo esses atos de coragem. Porque hoje o ativo mais valioso e escasso que a gente tem é o tempo. E é um ato de coragem gigantesco a gente doar o nosso tempo para o outro, né? É uma escolha que a gente faz. É uma escolha que a gente faz o tempo todo. Estar aqui no momento que os teus filhos estão em casa, o teu marido está em casa, é um ato de coragem. Com toda certeza, mas acho que você falou uma palavra que é o que nos mantém. E que é o que faz com que a gente esteja aqui, que é o motivo, né? Então, assim, acredito que todos os atos de coragem, eles só se mantêm se a gente tem um motivo muito forte realmente por trás. Senão ele não tem continuidade e a gente não consegue se manter. Então, você passou 1 ano e meio sofrendo, eu passei quase 5 anos sofrendo, mas o que me manteve até hoje aqui, em pé, sadia e com muita força para transformar, é um motivo gigante, né, que tem por trás de todas as nossas escolhas, tem por trás dos nossos negócios, das nossas atitudes e do porquê que nós estamos aqui hoje. Então, existe um motivo. E quando a gente tem um motivo muito concreto, faz com que a gente não volte para trás, faz com que a gente não desista. Então, hoje o que eu vejo, muitas pessoas não têm um motivo muito claro e elas não brigam pelo motivo delas. Elas deixam com que os outros falem e que os outros tomem direcionadores por elas. Então, muitas vezes você acaba fazendo aquilo que o outro deseja que você faça, que o seu marido, que o seu amigo, que a sua família. Ou você deixa se levar até por aquilo que os outros disseram, né? Que daria ou não daria certo. E a gente passou por isso, né? Eu passei por isso por muitos anos, de pessoas, né, falando que não daria certo. Além de
a gente internamente nos questionar. Então, assim, você toma uma decisão, aí você começa a fazer algo. E aí, internamente, você passa a se questionar. E se você não tiver muito forte dentro de ti, qual é o motivo daquilo que você vem fazendo, do porquê, né? Quais foram as escolhas que fez com que você chegasse até aqui? O que vai fazer com que você chegue até onde você deseja? E que aí é o que eu falo. A gente precisa ter muito claro, por exemplo, hoje a gente tem uma construtora na cidade de Gaspar, em Santa Catarina, e a gente, né, vem construindo aí um empreendimento muito diferenciado para a cidade. Muitas pessoas criticaram a gente, né, e falaram que não ia dar certo pelo tipo de empreendimento, né, que a gente não ia... Isso os empresários falavam, né, que a gente ia construir dessa forma, a gente poderia construir de forma diferente e ganhar muito mais dinheiro. Só que não foi essa escolha que a gente teve, porque a gente tem um propósito com o que a gente faz. Se alguém for visitar o nosso empreendimento, vai perceber o que a gente está fazendo e o que a gente está trazendo para a cidade. A gente acredita na cidade, a gente acredita no potencial da cidade. A gente acredita no potencial das pessoas. Hoje eu vivo em uma cidade onde as pessoas, quando eu cheguei aqui, as pessoas falavam para mim, o que você veio fazer aqui? As pessoas da própria cidade falavam, você veio de São Paulo para morar em Gaspar? Por que não foi morar em outro lugar? E eu passei a me questionar isso. Meu, será que Como se as pessoas que moram aqui não valorizassem também a grandiosidade que existe. E eu questionava isso, assim, gente, por que as pessoas que são da cidade falam isso pra mim? E eu venho da cidade com um potencial gigante. As pessoas, assim, eu vou sonhar dentro da cidade de Gaspar, eu tinha que sonhar com um empreendimento de fora da cidade, porque não existia esse empreendimento aqui. Eu vou sonhar em morar em Balneário, eu vou sonhar em morar em Blumenau, eu vou sonhar em morar em outro lugar. Então, assim, gente, aí eu e o Diego a pensar, vamos fazer as pessoas de Gaspar sonharem com Gaspar, sonharem com o futuro aqui. E terem um propósito, putz, eu vou construir uma empresa, eu vou ter resultado dela, eu vou ter o meu lar aonde? Eu vou ter que sonhar com uma cidade vizinha? Não, eu vou sonhar com a cidade que eu moro. Então, a gente tem um propósito gigante por trás daquilo que a gente vende. E isso fez com que a gente chegasse onde a gente chegou até hoje. A gente está lançando daqui a pouco, né? Logo mais um empreendimento, né? Nós não vamos parar. Mas além disso, quando eu cheguei em Gaspar, foram 5 anos assim de muitos questionamentos internos de será que eu volto para São Paulo ou não? Será que eu volto a trabalhar com o que eu trabalhava ou não? Quando eu cheguei aqui, eu fui em uma palestra do Cortella, né? Na época eu desenvolvi algumas aulas para ele, até quando eu trabalhava como consultora. E ele deu uma palestra em Blumenau. E eu fui. Quando eu cheguei lá, eu falei pra ele, Cortella, eu tô morando aqui. Fazia quase um mês que eu tava aqui. Ele fez assim, como assim você tá aqui? Aí eu falei, sim, tô morando aqui. Nesse momento de um mês, você já tava com vontade de voltar? Então, claro, né? Bastante vontade, inclusive. E ele falou assim pra mim, Monize, mas não abandona São Paulo, não faz isso nessa fase da sua carreira. Ele falou, o que você faz aqui, as pessoas não compram. E, cara, eu amava o que eu fazia, né? Eu trabalhava com desenvolvimento humano, ele aqui as pessoas não dão valor. Aí eu saí de lá, assim, já frustradíssima, né? Eu fiquei 5 anos pensando nisso. E aqui, só pra galera que tá assistindo a gente entender, é uma região, uma cultura que são muito bairristas, né? E hoje em dia, com a nova geração, tem mais o olhar para ser mais aberto para o novo. Mas até então... não existia isso, né? Sim, não. Estamos falando de 10 anos atrás, né? Assim como a gente um dia no Tatuapé viveu isso. Eu costumo dizer que, pra mim, Gaspar é o Tatuapé. Que era o bairro que eu morava, em São Paulo. E aí eu passei muito tempo pensando nisso que o Cortella falou. E por muitas vezes... Aí o que eu pensei? Sabe o que é? A região compra São Paulo, né? Não compra quem é daqui. Valoriza muitas vezes São Paulo, mas não valoriza... se eu viesse para cá. Então, eu comecei a me vender por São Paulo. Aí eu fiz alguns trabalhos nas empresas, fiz um trabalho enorme para a Havan, com o Luciano da Havan. Mas ele me comprou por São Paulo, não me comprou por aqui. Eu nem sabia que eu morava aqui na época. Fiz outros trabalhos para algumas... Gente, olha só que interessante. Tenha também estratégia para colocar o plano de vocês em execução, para que vocês tenham um resultado. Então, que é isso que é importante, eu né? tinha um motivo, eu tinha que pensar numa estratégia para esse motivo vingar na cidade que eu gostaria de morar. Eu sabia que ia demorar um tempo para que eu conseguisse ter resultados relacionados ao meu propósito, mas eu tinha certeza do que eu podia fazer. Então, eu e o Diego criamos uma estratégia, tentamos algumas outras alternativas que não deram certo, alguns negócios que a gente tentou não deram certo, até a gente chegar onde a gente chegou.
E a gente tem ainda um propósito gigante, tem uma estrutura ainda desenhada enorme, porque a gente sabe onde a gente quer chegar, mas existe um grande propósito por trás. Quando a gente começa um desenvolvimento, uma mudança, eu decidi mudar, eu decidi fazer uma coisa diferente. A primeira coisa que acontece é a gente entrar num estágio de caos, justamente porque o que a gente faz? A gente não tem ainda palpável aquilo que a gente desejou. A gente não tem ainda concreto. Então a gente começa só a olhar para trás, o que a gente tinha. Eu tinha Cortella, eu tinha São Paulo, eu tinha várias empresas, eu tinha um ciclo de amigos, eu tinha a minha família, eu tinha, cara, ou seja, eu tinha tudo. Por que eu decidi sair de lá? Por amor? Você decidiu só por amor? Então, assim, não é só por amor, é a construção de uma família, é a construção de uma rede nova de relacionamento, é uma vida com bem-estar, é uma vida diferente daquela que a gente tinha, enfim, e tinha inúmeros pontos relacionados ao nosso propósito. E aí, se você está nesse estágio de caos, você só olha para trás, você não olha para frente. Se a gente tem certeza de onde a gente quer chegar, a gente passa a olhar para frente. E aí essa é a questão. E aí consegue passar pelos desafios com mais leveza, Justamente. né? Eu achei tão forte tudo isso que você falou. E nós trouxemos aqui alguns livros, tem tantos outros, né? Mas alguns livros que fizeram parte da nossa história. E um deles tem um livro aqui da Gisele. Eu vi ontem um vídeo e uma fala dela que eu achei muito forte. Amiga, eu acho que você podia, assim, já que a gente está partindo para o final, eu acho que você podia deixar essa fala dela como forma até da gente se despedir, para que as pessoas fiquem com isso no coração delas. Porque isso somos nós, né? Que é muita gente. O que ela fala aqui é algo tão forte que até me arrepia. E que fala tudo que nós queremos transmitir para vocês. Palavras da Gisele sobre atos de coragem, que a gente trouxe muito aqui em cada momento desse primeiro episódio. Tudo é possível quando a gente acredita. E ela fala assim, eu não sou diferente de vocês. E nem a gente, nós não somos diferentes de vocês. Quem conhece a nossa história na superficialidade não sabe, né, de todos os desafios que a gente teve para chegar até aqui. Hoje nós somos referências no ramo que a gente atua e é um case, né? Tanto a Monize trazendo a construtora para Gaspar, tanto eu trazendo uma marca de saúde e bem-estar que teve diversos reconhecimentos ao longo de todos esses anos que nós estamos empreendendo e que nós somos simplesmente uma pessoa que acreditou acreditou muito forte, e a Gisele fala muito isso. E aí, complementando, ela diz, eu acredito que vocês, tendo a coragem para enfrentar qualquer desafio que aparecer, tendo a disciplina para se manter e focados no seu objetivo, olhando para ele, não interessa o que vai acontecer, não interessa que desafio apareça na sua vida, veja ele como uma oportunidade de você crescer. Todos nós somos seres ordinários, mas a gente pode ser extraordinário. Que lindo, né? Então, acha aquela coisa que te move, acha aquela luz, essa luz que existe dentro de você, que existe em cada um de nós, que é única, que é sua, e divida ela com o mundo, da forma com que você sente que te traga mais alegria. E eu tenho certeza que vocês vão fazer coisas incríveis. Com certeza. Se eu posso, você pode. Se a gente pode, você pode. Se eu posso, elas podem. Então esse é o nosso podcast. É assim que a gente encerra hoje o nosso primeiro episódio, Atos de Coragem. Nós acreditamos em nós e acreditamos em você.